Bom dia, aqui é a professora Margarete. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Aqui nós vamos falar hoje sobre o papel da mulher na Grécia, Roma e durante a Idade Média. A mulher na Grécia Antiga. O papel da mulher na sociedade ateniense era casar, ter filhos, cuidar da alimentação e gerenciar os trabalhos domésticos. A participação política. As mulheres não participavam da vida política, não eram consideradas cidadãs. A condição política da mulher a colocava sempre dependente do homem, inicialmente seu pai, depois seu esposo, depois seu filho, ou na ausência deste, o parente masculino mais próximo. E o casamento era escolhido pelos pais, organizado pelos pais dos noivos. Geralmente as mulheres casavam aos 14 anos e os homens aos 30 anos. Tinham como objetivo a geração de filhos, especialmente do sexo masculino, para assegurar a descendência e garantir a manutenção dos bens familiares. Em caso de esterilidade, que sempre era dada a culpa à mulher, o casamento podia ser anulado. A religiosidade tinha muita importância na sociedade. E era nesse espaço que as mulheres encontravam seu espaço de força e reconhecimento na sociedade ateniense. As mulheres atenienses de classe social alta saíam apenas em ocasiões especiais, como fazer compras pessoais, cumprir obrigações religiosas, mas sempre acompanhadas. Entretanto, as mulheres de classe social baixa, além de trabalhos domésticos, trabalhavam fora de casa, como lavadeiras, parteiras, vendedoras do mercado, etc. Algumas mulheres foram protagonistas no campo da filosofia e da política, como a Aspásia, nascida em Mileto, passou a viver em Atenas no século V a.C., grande conhecedora de política e retórica. Era casada com Péricles, então governante de Atenas. Foi duramente criticada pelos inimigos de Péricles, que a acusavam da mulher interferir na política, pois escrevia seus discursos. Em Esparta, as mulheres espartanas não participavam da vida política. Sua obrigação era de casar e gerar filhos saudáveis para servir ao Estado. As mulheres espartanas participavam dos torneios e atividades esportivas. A ideia era que elas tivessem corpos fortes, gerariam filhos sadios e fortes também. A criança espartana só merecia cuidado se fosse considerada saudável. Caso contrário, podia ser morta ou abandonada. Praticava exercício para ter uma constituição forte e saudável caso fossem convocadas para a guerra. Então, elas não participavam da política, mas elas podiam participar da guerra. Agora vamos ver aqui sobre a mulher na Roma Antiga. A situação das mulheres variou muito ao longo da história. Embora excluídas oficialmente da vida política, tinham mais participação na sociedade que as mulheres gregas. O principal papel assumido pelas mulheres romanas era de esposa e mãe. Era o chefe da família que escolhia o casamento das filhas, geralmente aos 12 anos, 12 a 14 anos, segundo alguns livros. Embora estivesse sujeita ao poder de um homem, geralmente os pais, o marido, as mulheres frequentavam os locais públicos, como teatros, tribunais, e também cerimônias, acompanhavam seus maridos em cerimônias sociais. E assumiam diferentes papéis, como comerciantes, sacerdotisas, parteiras. Durante o expansionismo romano, e a ausência ou morte dos maridos, as mulheres conquistaram o direito de herança dos bens paternos e puderam administrar seu patrimônio. A educação em Roma, meninos e meninas podiam aprender a escrever e calcular. No entanto, o caminho dos estudos terminava mais cedo para as meninas. As mulheres que sabiam ler e escrever eram proibidas de tornar públicos seus escritos. As mulheres plebeias tinham mais autonomia em relação ao casamento, podiam casar com quem quisesse e tinham mais liberdade, pois trabalhavam fora. Durante a Idade Média, a situação das mulheres variou muito de acordo com a época, o lugar e as condições sociais. De modo geral, as mulheres eram menos valorizadas que os homens, sendo consideradas frágeis, emotivas e instáveis. E esse julgamento foi utilizado como justificativa para a dominação masculina. Assim como na Grécia e Roma Antiga, na Idade Média predominava o ideal que a mulher deveria desempenhar o papel de esposa e mãe, exercendo funções como fiar, bordar, cuidar das crianças e da casa, porém não ficava limitada à vida doméstica. Muitas podiam ser encontradas nas ruas e praças, nos mercados, nas feiras e nas oficinas artesanais. Vamos ver aí como foi o protagonismo feminino na Idade Média. Apesar das dificuldades enfrentadas durante o período medieval, houve mulheres que administraram feudos, oficinas artesanais, comércios
e que se dedicaram a atividades intelectuais, atuando como bibliotecárias, professores e copistas, sobretudo em mosteiros femininos. Também houve figuras femininas que se dedicaram à vida social, entre elas Catarina de Sena, que viveu de 1347 a 1380, a escritora Cristina de Pisano, que viveu de 1364 a 1430, e a guerreira Joana d'Arc, que viveu de 1412 a 1431. Vamos ver alguma coisa sobre eles. Catarina de Sena foi membro da Ordem Dominicana e desempenhou um importante papel público e político da época. Queria reformar a igreja, promover a paz na Península Itálica e fortificar a Europa. A Cristina de Pisano escreveu obras literárias e filosóficas, nas quais defendia os direitos das mulheres. E Joana d'Arc liderou uma tropa francesa na Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Sua tropa venceu a Batalha de Orleans, feito que foi decisivo para o fim da guerra. Por razões religiosas e políticas, foi condenada à morte na fogueira aos 19 anos, acusada de praticar bruxaria. No século XX, foi canonizada e tornou-se a padroeira da França. Então, o que é que nós podemos concluir? Que, como observamos, as mulheres da Grécia, de Roma antiga e da Idade Média sofriam muitas repressões. Não podiam ser consideradas cidadãs, não participavam da vida política, não podiam, às vezes, escolher seus maridos, exercer uma profissão, ter liberdade de ir e vir, participar da política. Mas, mesmo assim, algumas mulheres conseguiram se sobressair às imposições sociais. Então, gente, ficamos por aqui. Até a próxima.